a última palestra do ano de 2023, né? Hoje eu sou a recadista, palestrante, depois vou descer auxiliar na tarefa. Então, vou pedir para todos um pouco de paciência, tá bom? Mas acho que todos já vêm na casa, conhecem todos os recados. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma noite. Não podemos nos esquecer do nosso querido companheiro Roberto, que cuida dos nossos carros. Ele não tem nenhum vínculo com o Gabriel Delane, então quem de vocês se sentir tocado pode ajudar com qualquer quantia a hora de sair daqui. Temos a nossa cantina, que a hora que eu cheguei já tinha umas coisas incríveis que eu queria ter parado lá, mas não deu tempo. Então, se vocês quiserem comer uns quitutes da nossa cantina, fiquem à vontade, são uma delícia. Eu super recomendo. Temos a nossa evangelização aos sábados, que está de férias, em breve estamos de volta. Para quem tem os netos, os filhos que ainda não estão aqui com a gente, podem trazer todos os sábados, das 10 da manhã até as 11h30. Temos também nas terças-feiras a TDM. Eu sei que todos esses recados eles ficam passando para vocês nos slides que roda antes, né? Mas a gente sempre dá uma frisada para relembrá-los de tudo. Temos uma tarefa muito interessante que acontece uma vez ao mês, que é a constelação familiar. A casa proporciona muitas atividades para as pessoas que querem estar, que querem estudar, que querem aprender. Hoje mesmo eu recebi o link, então a partir de hoje está aberta as inscrições para o nosso curso básico de Espiritismo. Nós temos turmas online, temos turmas híbridas e temos turmas presenciais no domingo. Então, para todas as possibilidades, à noite, no domingo é de manhã, as híbridas é um pouco presencial, um pouco virtual. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais a respeito, em estudar, porque a gente nunca pode esquecer que a nossa casa é a casa que prega muito o estudo do Espiritismo, como sendo o fator primordial e mais importante, não só do Pentateuco, mas de todo o material acessório que a gente tem aí dentro da doutrina espírita. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, coloquem os pés no chão, se sentem da forma mais confortável possível e vamos começando essa noite agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus não só pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mas sim por todo esse ano que está se findando. Eu entendo que todos nós por aqui estarmos já somos todos abençoados todos os dias da nossa vida, mesmo naquela gripe, mesmo naquele dia tortuoso, somos todos abençoados por Deus. Nós temos que fechar os nossos olhos, temos que mandar um pouco de toda essa vibração, de todo esse sentimento de amor, esse sentimento de carinho que nós temos. Para os que ainda não têm toda a sorte que nós temos, todas as bênçãos que nós temos, levar um pouquinho de tudo isso para os nossos governantes que estão ali todos os dias nos desafios das decisões sobre qual caminho seguir, sobre o que fazer, tentando, assim como cada um de nós, dar o seu melhor, fazer o seu melhor, levar as nossas vibrações para os países que ainda precisam da guerra, para que o coração deles se eterneçam, para que a pleiade espiritual possa acalmar todas as dores, todos os sofrimentos. E assim, nesse agradecimento, nós vamos dar início a mais um dia da nossa tarefa, com a graça e a permissão de Deus nosso Pai. Que assim seja. Bom, eu vou falar para vocês a respeito de Jesus e o Natal e trazer um pouquinho da parábola do bom samaritano. Me falaram assim, né? Poxa, mas você vai falar de Natal? O Natal já passou, né? Aí eu fiquei assim, mas tem tanta coisa que a gente fala e já passou, não é? Porque assim, tem tanta história que a gente revê, tem tanta história que a gente reconta. E de Jesus nunca é demais falar, né? É sempre bom a gente trazer Jesus para as nossas conversas, trazer Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa roda de amigos, para a nossa família. E aí eu trouxe algumas curiosidades que
talvez alguns de vocês já saibam, mas que para mim foi interessante, a respeito de Jesus. Então, eu vou falar algumas curiosidades aí que eu encontrei a respeito do nascimento de Jesus, né? Então, eu não sei se todos sabem, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Diferentemente do que a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, cai por terra esse conceito. E aí esse conceito é uma teoria estudada cientificamente, como todas as coisas que o Espiritismo prega, que a gente precisa estudar, a gente precisa comprovar. Enquanto tiver algo não muito bem resolvido, vamos lá e vamos atrás. Dentro da própria Bíblia, a gente traz uma informação importante que diz que Jesus nasceu durante o governo de Herodes. E Herodes, de acordo com as Escrituras, ele morreu entre 3 e 4 antes de Cristo. Então aí a gente já sabe que Jesus não nasceu no ano 1. Jesus nasceu provavelmente esse ano entre 3 e 4 antes do nascimento, antes do ano 1. E a gente tem uma outra informação também lá em Lucas, que ele diz que quando Jesus nasceu naquela manjedoura, tinham os pastores com o seu gado pastando. E a gente sabe que aqui para nós é verão, e para eles lá é inverno. Então, como é que em dezembro, no auge do inverno, dos seus graus negativos, os pastores estariam fora com o seu gado pastando, né? Então, a gente já sabe que também não foi em dezembro. Existem alguns estudos que trazem ali, na Bíblia, a gente tem a data de nascimento de João Batista, que foi quem precedeu o nascimento de Jesus e veio preparar todo o terreno para Jesus. E tem a data da morte dele, e aí, mediante essas informações, fica mais ou menos implícito ali que Jesus tenha nascido por volta de outubro, mas nada comprovado. Não existia um controle de natividade como a gente tem hoje, então não tem nada comprovado. Aí, por que a gente comemora então o Natal no dia 25 se não é o dia que Jesus nasceu, né? Daí vem uma história interessante. Então, o cristianismo, ele era como se considerado uma seita dentro ali de Roma. Então, Roma, como nós sabemos, ela era politeísta na época. Eles acreditavam em muitos deuses, né? E aí, considerando vários deuses, eles tinham datas comemorativas dos seus deuses principais. E o dia 25 de dezembro, eles comemoravam o solstício de inverno, que era a deusa do sol, que era a deusa mais prioritária para os romanos. E num dado momento ali no governo de Constantino, ele teve um sonho, que foi uma revelação, ele diz uma premonição, que fez com que ele ganhasse alguma batalha dentro do seu governo. E ele teve para si que aquele sonho, a revelação que ele teve foi Jesus Cristo, quem trouxe para ele no sonho. Então, devido a isso, nesse momento, Constantino declarou lá em Roma que a religião oficial de Roma era o cristianismo, né? Que foi mais ou menos ali em 380 depois de Cristo. Então, até então, a gente sabe pelos romances que Emmanuel trouxe para a gente com Chico Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, que a vida dos cristãos foi muito difícil. Né? Eles não podiam ter os seus cultos. Quem descobria que tinham cristãos ali, eles normalmente eram jogados ali no Coliseu para os tigres, para os leões, né? Para serem devorados, porque eles não admitiam isso. E aí foi só lá para 380 que Constantino decretou. E aí o que aconteceu? Para não ter um embate entre a religião romana, que até então acreditava em muitos deuses, e o pessoal dos cristãos, ele decidiu que eles comemorariam o nascimento de Jesus exatamente quando se comemorava o dia da deusa principal de Roma, que era o dia 25 de dezembro, assim satisfazendo os dois povos, né? E aí eu trago para vocês assim, que o que importa todas essas informações para a gente? Nada, né? Assim, para alguns Jesus ainda nem nasceu. Tem muita gente que ainda não acredita no nascimento do Messias, né? Eu trouxe mesmo mais como curiosidades
não faz a menor diferença, porque dentro da história a gente vai buscar qual foi a natividade de Jesus, e a gente tem lá que para Paulo, Jesus nasceu no momento em que ele estava no deserto. E aí Jesus veio, trouxe aquela luz que cegou Paulo e disse: Paulo, por que me persegues? E foi nesse exato momento em que Jesus nasceu para Paulo. Aí a gente tem lá para Madalena. Quando foi que Jesus nasceu para Madalena? Foi exatamente em Betânia, quando Jesus disse para ela que ela não precisava de todo aquele luxo, todo aquele poder, toda aquela ostentação que ela tinha, que tudo era muito simples, que bastava ela estar com ele, que ela seria preenchida daquele vazio que nunca se preenchia, não é? Aí a gente traz para Tomé, aquele lá que só acreditava no que via. Quando foi que Jesus nasceu para ele? Para Tomé, Jesus só nasceu no dia em que ele ressuscitou, e que Tomé pôde ser testemunha disso, quando ele apareceu para os discípulos e Tomé pôde ver isso. Então naquele momento foi o nascimento de Jesus para Tomé. E aí também trouxe para Zaqueu, aquela história que todo mundo conhece, a música que ficou tão famosa com aquele padre, né? Que como Zaqueu eu quero subir, né? Então a história de Zaqueu. Jesus nasceu para Zaqueu exatamente naquele momento em que ele subiu na árvore, e naquela peregrinação de Jesus, Jesus já sabia de tudo, já conhecia todos pelo nome. Ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça daí, que é na tua casa que eu vou cear hoje. Você vai abrir a tua casa para eu entrar, né? E esse foi o momento em que Jesus nasceu para Zaqueu. Para João Evangelista, Jesus só nasceu no momento em que João aceitou que Deus é amor. E levou um tempo para que isso acontecesse. E eu também trouxe para Dário, ou para Dimas. Dimas foi um dos ladrões que foi crucificado com Jesus. Então nós tínhamos a cruz de Jesus e tínhamos dois ladrões, um de cada lado de Jesus. Dimas foi um dos ladrões que, quando Jesus olhou e disse para ele: o meu reino é maior do que isso, eu te perdoo. Dimas sentiu Jesus dentro de si mesmo. E foi naquele momento em que Jesus nasceu para Dimas. E juntos foram para o reino dos céus. E o outro ladrão, infelizmente, nem naquele momento ele aceitou Jesus e seguiu o caminho que ele tinha que seguir. E aí eu pergunto para vocês, e para cada um de vocês, quando é que Jesus nasceu? Jesus já nasceu aí dentro do coração de vocês, na cabeça de vocês, no dia a dia de vocês, né? Dentro da sua família, com seus filhos, com seus pais. Já nasceu dentro de você para com o teu próximo, quando ele bate na tua porta e ele pede aquela comida que na casa dele não tem, e na tua, graças a Deus, tem abundância. Jesus já nasceu no coração de vocês. É para a gente poder ficar refletindo a respeito disso. E daí eu dou um salto. Eu dou um salto e eu vou aí de nascimento para desencarne. E eu pergunto mais uma coisa para vocês. Se cada um de vocês aqui soubesse que hoje é o último dia da vida de vocês, o que vocês fariam? Alguém pode me dizer? O que você faria se você soubesse que é o último dia da sua vida hoje? Feliz? Sem nenhuma coisa para resolver, nenhum familiar brigado que você quer ir lá pedir perdão. Mais alguém quer compartilhar o que faria se fosse hoje o dia do seu desencarne? A gente pula para o desencarne então, né? Que é a parte da Páscoa, das comemorações de Páscoa, né? E nas comemorações da Páscoa, todos eles iam para Jerusalém. Principalmente os homens, que eram os responsáveis por participar de todo o cerimonial, toda aquela coisa. E Jesus já sabia que era chegado o momento em que ele deixaria o corpo, que ele deixaria a matéria, porque ele sabia de tudo, como eu disse um pouquinho atrás, né? Ele não sabia bem como tudo isso ia acontecer, mas ele sabia que era aquele momento. E ele disse para os discípulos: meus queridos, a gente precisa ir para Jerusalém comemorar a Páscoa.
E eles todos felizes, né? Vamos, Jesus, vamos para Jerusalém. E aí tínhamos duas opções de estar em Jesus, de ir até Jerusalém. Nós tínhamos o caminho feliz, que é aquele caminho que a gente ia, o azulzinho, o pretinho que está ali, que a gente ia beirando o Rio Jordão. Então naquela época não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nada. Era no pé, dois pés mesmo, um pé na frente do outro. E então a gente tinha o caminho feliz, que era pelo Rio Jordão, onde tinha alimento, tinha água, tinha lugar onde eles poderiam descansar. E a gente tinha uma trajetória ali difícil, no meio do deserto, que passava por Samaria. E aí a gente vem para a história dos judeus e samaritanos, que eles eram o mesmo povo, né? Eles eram um povo só. E aí houve uma grande divisão. Tivemos 2 reis que separaram esse povo no norte, no sul, sendo um ficou mais próximo ali do território de Samaria e os outros não. Então tivemos os samaritanos e os judeus, e eles sempre tiveram aquela rincha, aquela briga entre eles. Mesmo tendo o mesmo Deus como guia e como caminho, um queria dizer que o Deus de um era melhor do que o Deus de outro. Então imaginem, né? Jesus ali, vendo tudo aquilo acontecer, sabendo que ele ia desencarnar, e o que é que ele ia fazer? O que ele pensou naquele momento? Então vamos lá para Páscoa de Jerusalém. Eu sei que eu estou indo para o caminho do meu desencarne, mas nós vamos por Samaria. E aí os discípulos disseram: Jesus, você está louco? Como que a gente vai por Samaria? A gente não tem onde ficar. Os samaritanos não vão querer abrigar a gente. A gente não vai ter o que comer. Pelo que eu vi ali de distância, que a gente tem Google Maps, né, dá para saber a distância, mas mais ou menos 150 a 170 quilômetros de distância. Então é como se fosse daqui até o centro de São Paulo, talvez um pouco mais. E eles foram a pé e Jesus quis ir por Samaria. Por quê? Porque naquele último momento Jesus sempre foi amor, sempre foi perdão, sempre foi reconciliação. Ele queria uma última vez tentar reunir novamente os judeus e os samaritanos. Dizer que aquela briga toda não valia de nada, que eles tinham que se unir, que eles tinham que seguir o caminho juntos para ter uma força maior. E aí eles foram. Aí, claro, né, teve Pedro, foi Pedro ou João, não me lembro qual dos dois foi que já se prontificou: Jesus, pode deixar que eu vou na frente, eu vou em Samaria, vou conseguir uma hospedagem para a gente, um lugar para a gente comer alguma coisa no meio do caminho, para a gente não se cansar tanto. E foi Pedro. Daí Pedro foi lá para Samaria, tentou fazer tudo o que ele podia, voltou e disse: Jesus, não consegui. Rapaz, que povo! Já sei, Jesus, porque tinha uns preceitos daquela época, e os samaritanos que não aceitavam os peregrinos, dizia que Deus jogaria raios do céu e acabaria com eles. E Pedro disse assim para Jesus: você quer que eu peça para o Pai? Ele joga um raio lá agora e mata tudo aqueles samaritanos, Pedro disse para Jesus, né? E Jesus falou assim: ô Pedro, meu querido, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para perdoar, eu estou aqui para unir as pessoas, eu estou aqui para dizer que o caminho é outro. Então não precisa falar com o Pai, vamos seguir nosso caminho aqui. Seguiram o caminho deles, sei lá, depois de quanto tempo chegaram em Jerusalém. Aí chegaram todos felizes em Jerusalém. Poxa, agora a gente vai ser bem recebido, vai ter um lugar para ficar, uma água para beber. E está lá mesmo para recebê-los em Jerusalém um doutor da lei, né? Naquela época, doutor da lei não era advogado, era o doutor da lei, era aquele ser que desde o nascimento se propunha a estudar as leis mosaicas, né? As leis de Moisés, que eram as leis que regiam aquele povo. Então ele sabia todas aquelas leis. Dizem que eram mais de 660 mandamentos, diferente daqueles 10 que a gente tem. Ele sabia tudo aquilo decore e salteado, porque ele foi, o propósito dele era aprender sobre as leis, né? E aí eles falaram: nossa, o doutor da lei, vai dar bastante coisa para a gente comer, para a gente beber, né? E aí, para a surpresa deles, a primeira coisa que o doutor da lei fez, aquele doutor da lei assim, todo mal intencionado, né? Ele vai lá e pergunta para Jesus: mestre,
Qual o maior mandamento para eu obter a vida eterna? Aí Jesus fala, caramba, né? Eu aqui pensando que vou ser bem recebido, que vai ter uma ceia para mim. Esse homem ainda vem me tentar, né? E aí, claro, na sua calma, na sua sensatez, na sua sabedoria, Jesus devolve a pergunta para ele ao invés de responder, né? E Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Você não é o doutor da lei? Como que você lê essa lei aí? Daí ele já ficou todo pomposo, né? Claro, eu sou estudioso, eu sei todas as leis mosaicas, então eu sei o que está escrito na lei. E ele vai lá e diz para Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que foi quando Jesus reduziu todos aqueles mandamentos em apenas 2, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse que se você cumprisse esses 2, você já estaria fazendo os outros todos que estavam lá. Daí, poxa, foi festa, né? Jesus falou, poxa, dessa aí foi fácil. E aí Jesus disse, muito bem, faz isso e você vai ter a vida eterna. E aí, feliz, achando que, poxa, agora vamos beber uma água, vamos comer alguma coisa, né? Não, o doutor da lei ainda não estava satisfeito. E aí ele trouxe lá para Jesus, Jesus, mas está tão estranho isso, quem que é o meu próximo? Por que ele traz essa questão, né? Porque nessa época, eles tinham muito assim, que os próximos eram somente quem era como eles. Então, os judeus, os próximos dos judeus eram os judeus. Se tivesse qualquer outro povo, não era próximo, eu não deveria auxiliar, não deveria, né? Assim como a gente faz normalmente, né? Ainda fazemos isso hoje. É corintiano? Entra. Não é corintiano? Sai. A gente ainda tem essa pré-seleção de pessoas natural que a gente costuma fazer. E que Jesus queria tirar toda essa má impressão, né? E aí Jesus vem com a parábola do bom samaritano, muito sabiamente, muito inteligente. Rapidamente, eu entendo que vocês sabem, eu vou só dar uma passada por ela, para quem não sabe ainda. Mas a parábola do bom samaritano, existia um caminho, que a gente dizia que era um atalho que você pegava para fazer esse caminho para Jerusalém, para chegar para as festividades. E ele era uma estrada toda cheia de pedras, toda tortuosa, meio escondida, aonde os ladrões da época se aproveitavam para ficar ali e poder saquear as pessoas. E aí veio descendo um rapaz que estava indo para Jerusalém para as festividades, e esses ladrões assaltaram ele. Assaltaram, bateram, levaram tudo que ele tinha, a roupa do corpo, deixou desfigurado, então não tinha como você saber quem era aquela pessoa, e ele ficou caído ali no chão, ao léu, né, sangrando. E aí nesse momento desce um sacerdote, que é um sacerdote que ia descer para Jerusalém também, para as comemorações da Páscoa, fazer todos os rituais. Os sacerdotes, eles tinham todo um ritual de preparação, eles tinham que passar uma semana em jejum, eles não podiam lidar com pessoas doentes, porque senão eles se contaminavam, tinham que fazer todo aquele ritual novamente. E aí esse sacerdote passa, olha para aquele ser que está ali caído, machucado, desfigurado, faz de conta que nada aconteceu e segue o caminho dele. Atrás do sacerdote vem o levita. O levita, ele era o aprendiz do sacerdote, ele estudava para ser um sacerdote. Então ele tinha todas as ações do sacerdote como um exemplo, né? Tudo que ele fizer eu tenho que fazer também. E o levita, igualmente, olhou aquele ser caído ali e seguiu o caminho dele atrás do sacerdote. E aí tem uma terceira pessoa, que era um samaritano. E aí esse samaritano estava vindo lá no burrinho dele, a caminho de Jerusalém. E aí quando ele vê aquele ser caído, gemendo de dor, que provavelmente padeceria ali, ele para o seu burrinho, desce, abre a sua bolsa, tira o vinho e o azeite, né? O azeite e o vinho, que é o que eles usavam para cura, né? Nessa época, muita informação. E ele ajuda esse ser. Ele limpa todas as feridas do corpo dele.
Ele para todos os sangramentos que ele consegue parar. E não satisfeito com isso, ele faz algo que somente os escravos faziam naquela época. Ele coloca essa pessoa no ombro e coloca ela em cima do burrinho dele e leva para Jerusalém. Pior ainda ou não, melhor ainda. Chegando em Jerusalém, ele coloca esse ser numa hospedaria, pega 2 denários lá, que era o dinheiro que eles tinham na época, que valia muito, deixa para a moça da hospedagem e diz: faz tudo o que você puder por ele. E quando eu for trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, quando eu voltar, se precisar, eu completo o dinheiro que faltar aqui. E segue o seu caminho. E aí, quando ele acaba de contar essa história, Pedro já está com a cabeça lá embaixo, né? Aquela, diz, é a síndrome da avestruz, que você não sabe aonde se esconder, você enfia a cabeça dentro da terra, né? Pedro já está lá todo assim, porque minutos atrás Pedro tinha falado para Jesus: vamos pedir para Deus jogar um fogo lá e matar todos os samaritanos. E agora, nessa história, né? Olha que delicadeza que Jesus traz. E aí, não feliz, Jesus não diz para esse homem, para esse doutor da lei, quem era o próximo dele. Ele pergunta para ele. Aí ele vai lá e pergunta para ele: então me diz você, quem era o próximo daquele homem que estava caído nessa história que eu trouxe para você aqui? E ainda assim esse doutor da lei não admite que foi um samaritano. Ele diz: o homem que teve compaixão pelo que estava caído, né? E sim, é o homem que teve compaixão. Essa é a parábola do bom samaritano. E daí eu pergunto para vocês: quem é o sacerdote nessa história do bom samaritano? Alguém arrisca dizer para mim quem que é o sacerdote nos dias de hoje? Eu até digo para vocês que sou eu. Que hoje eu estou aqui falando para todos vocês a respeito de Jesus, a respeito do perdão, a respeito da caridade, a respeito do amor ao meu próximo. E se amanhã um de vocês me encontrar ali fora e eu não for essa pessoa que eu estou dizendo aqui, eu sou esse sacerdote, né? Porque eu estou aqui toda cheia de razão, querendo trazer para vocês conhecimentos e ensinamentos que eu estudei, que eu busquei, para que vocês possam também conhecer um pouco de tudo isso. Mas não quer dizer que eu coloque esses ensinamentos na minha vida. O que é pior, né? Porque sabemos que muito mais importante é a gente pôr no nosso dia a dia tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente estuda. Então eu poderia ser considerado sacerdote, poderíamos considerar o presidente da casa espírita que a gente frequenta, né? A responsabilidade, o tamanho da responsabilidade e quem é ele lá fora, quem é ela lá fora. Ela condiz com tudo aquilo que ela traz ali dentro da casa espírita, todos os estudos, todos os ensinamentos, né? E aí, quem é o levita? O levita, nos dias de hoje, são essas pessoas alienadas, né? Que seguem as modas, que não estão preocupadas com o outro, que passa por cima do outro para chegar na frente da fila do mercado, que para o seu carro lá na vaga de idoso, na vaga de especial, porque é só 5 minutinhos, né? Então ele segue todos os preceitos daqueles que fazem as coisas sem ter Jesus no coração, sem ter o amor no coração, sem ter o perdão, a caridade. E aí quem é esse samaritano? Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, né? Porque, graças a Deus, como eu disse na oração inicial, somos abençoados, temos o conhecimento do Evangelho hoje, e muitas das coisas que a gente encarava como um sacerdote ou como um levita, hoje a gente já encara com Jesus, né? A gente tenta, não dá para ser sempre, não dá para ser 100% das nossas ações, 100% do nosso tempo, das nossas atitudes, mas a gente está sempre ali, tentando mais uma vez, tentando mais uma vez, tentando mais uma vez. Porque o nosso intuito é de melhorar, de evoluir.
né? Como diz a questão 652, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos trazem para a gente evoluir, pura e simplesmente. Então, que nesse momento a gente possa parar um pouco e pensar a respeito de tudo que a gente tem feito, pensar a respeito de tudo que a gente tem vivido, pensar a respeito do nosso dia a dia. E eu vou trazer mais uma vez para frisar para a gente aqui: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como disse Jesus, fazer isso e terás a vida eterna. E aí se resume toda a lei. É mais para a gente mesmo estar pensando. Eu vou fechar aqui para vocês com uma canção que eu entendo que muitos de vocês conhecem. Eu vou me afastar um pouquinho, que eu não sei se o volume que está essa canção, se vai tocar ou não, só para não ficar uma coisa assim e assustar todo mundo. Agradecendo a todos mais uma vez por estarem aqui hoje, agradecendo essa casa bendita que abre as portas para a gente todas as segundas, todas as sextas, as terças, as quartas, as quintas, os sábados e os domingos, e prepara esse ambiente incrível para a gente, essa harmonia. Pedir que vocês ouçam a música, se vocês quiserem cantar junto. Eu trouxe uma música que tem a letra, que daí dá para a gente entrar numa harmonia musical gostosa. E é realmente o meu desejo para cada um de vocês para esse ano novo, para esse ano de 2024 que está para entrar aí. E eu espero que todos vocês tenham muito Deus, muito Jesus, muito amor no coração. Vamos colocar paixão em tudo? E aí, vamos dizer mais sim do que não? Pessoal, vamos nos permitir, vamos estar aqui dentro da casa espírita, vamos estar na igreja, vamos estar no centro de jovens, não importa onde quer que a gente esteja, vamos amar, vamos ter Jesus no nosso coração, vamos lembrar que cada uma das pessoas que passam por nós no nosso dia a dia são nossos irmãos, são filhos de Deus, assim como
nós, buscando estar melhor, buscando a evolução. Vamos trazer essa nova era que o Lulu cantou há muitos anos atrás, né? Eu acho que eu devia ter lá a idade do meu filho quando o Lulu veio com essa música. Ele já trouxe tantas informações importantes, assim como Jesus, há mais de 2000 anos, trouxe tanta coisa que ainda é muito vivo e que a gente tem que fazer. A gente não quer chegar lá na regeneração, então, pessoal, chega de esperar, chega de deixar para amanhã. Vamos fazer a nossa parte, e quando cada um de nós fazer a nossa parte, o todo virá um só, tá bom? Muito obrigada. A passagem de ano seja boa para todo mundo, muita paz, muito amor, família, que é muito importante. Que assim seja, Senhor, daqui a pouquinho. Vamos ser chamados por paz, tá?